Fala nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, um vídeo já conhecido por vocês, análise tática com scouts, com frames, com números, para que a gente possa entender um pouco melhor e contextualizar algumas coisas que aconteceram na partida. Não é fácil ver isso depois do empate da forma que foi, eu sei que tem muita gente que tá retada que não vai querer ver, mas o trabalho tem que seguir. Então antes de mais nada, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para notificação, considera virar membro porque a partir de R$ 2,99 você tem acesso a diversos benefícios. Os scouts, as imagens de scout, mapa de calor, estatísticas e os frames foram enviados por Paulo Roberto do Coluna C Vitória, então considera seguir ele, as arrobas dele estão aqui na descrição. Continua fortalecendo o trabalho porque é um quadro colaborativo e muito importante aqui para o canal. Considera também seguir os parceiros aqui do canal, que vocês já sabem quais são os que eu vou falar, mas eu vou repetir, vamos nessa. A Pena Verde é uma loja de produtos eletrônicos e que vende também produtos do Vitória. Tem muita diversidade, muita variedade, então segue a Pena Verde no Instagram, acessa o site deles porque com certeza você vai achar alguma coisa interessante para você. Segue também Bruno Ramon, o cara que faz as artes aqui do canal, outro nível. Se você precisa de serviços de designer ou de freelancer de arte e tudo mais, direção de arte, pode seguir Bruno, entre em contato com ele porque o trabalho é de qualidade. Além disso, a Faculdade 2 de Julho está dando 50% de desconto na mensalidade para sócio Sou Mais Vitória. A mensalidade fica R$ 175 por mês no curso de gestão esportiva, uma pós-graduação. Então, se você tem interesse, entre em contato com os números aqui da imagem ou fala comigo que eu te direciono para a pessoa. Afinal de contas, conhecimento nunca é demais. E claro, também segue Paulo Roberto nas redes sociais, paulo.analista é o Instagram e @paulorobert1899 é o Twitter. Vamos nessa, eu sou o Leonardo Santiago e vai começar mais uma análise tática aqui no Canto Rubro Negro. E a gente já começa com essa pedrada aí, que é o mapa de calor do Vitória, que inexistiu. Tem muito o que falar, né? Um mapa de calor que não existiu. Ainda teve alguma coisa ali pelo lado esquerdo, o que mostra muita coisa. O Vitória não teve muita posse de bola, foi eficiente no primeiro tempo, não foi no segundo, mas o Vitória não foi um time que teve a bola no pé, foi um time muito vertical até, que conseguiu criar oportunidades, mas não colocou pra dentro, principalmente no segundo tempo. Mas esse mapa de calor, desde que eu comecei a fazer análise tática, eu confesso que eu nunca tinha visto algo parecido. Vitória parece, por esse mapa de calor, que não jogou, né? Eu acho que dizer que não jogou é um exagero, mas a gente pode ver que tem algo aqui para se debater. Deixe aí nos comentários o que é que você achou disso daqui. Os atletas que mais acertaram passes no jogo foram Cedric, sendo que de 23 ele errou 10. Cedric foi um pouco abaixo, não achei uma ruína como a galera fala, mas foi um pouco abaixo considerado que ele vem jogando nos últimos jogos, que é um feijão com arroz ok. Seguido de Bispo, que acertou 21 passes e só errou 2. Bispo no aproveitamento foi o melhor atleta do Vitória com relação a passes, e Fernando Neto, que de 14 errou 5, acertou 14 na verdade, errou 5. Fernando Neto, que pra mim foi o melhor em campo. O Wallace acertou todos os 13 passes que tentou, Thalisson Kelvin acertou 12 e errou 2, e aí de João Pedro pra baixo, aí fica todo mundo com 10, 9, 8, aí já fica mais equilibrado. O fato é que pra mim desses aqui, Fernando Neto, por incrível que pareça, foi o melhor em campo, e quando ele vai bem eu falo. O problema é que ele tem que manter essa regularidade. Talvez ontem tenha sido o dia de lampejo dele, agora ele passa mais alguns jogos abaixo. Eu espero que não, eu espero que ele mantenha, porque se ele jogar na Série B na média do que ele jogou ontem, ele é titular indiscutivelmente. O problema é que ele vive de lampejos uma vez a cada 2 meses. E agora a gente tem os números da partida. Eu acho que é o primeiro jogo na Série B que o Vitória fica com menos posse de bola do que o adversário. Me corrijam se eu estiver errado. O Vitória teve 37% da posse e o Sampaio 63%. O Vitória finalizou 15 vezes, sendo 4 no gol. O Sampaio finalizou 12, sendo 2 no gol. Provavelmente os 2 gols que fez. Vitória e Sampaio chutaram para fora cada um 7 vezes, ou seja, o aproveitamento do Vitória dentro do gol ainda foi abaixo, sendo que o Vitória teve 4 chutes travados e o Sampaio 3. Cada um teve 3 escanteios, o Vitória teve 2 impedimentos e o Sampaio 1. O Vitória cometeu 30 faltas, talvez por ter jogado muito em bloco baixo. A gente vai trazer aqui daqui a pouco os frames para vocês contextualizarem o que eu estou falando. E o Sampaio cometeu 24 faltas. O Vitória tomou 6 amarelos e o Sampaio 3. A gente vai falar da arbitragem, eu acho que a arbitragem pesou a mão mais para o nosso lado. Claro que alguns cartões foram merecidos, o cartão de Bispo foi merecido, a gente teve, a maioria dos cartões na verdade foram merecidos, porém, contudo, todavia, entretanto, o lateral direito do Sampaio, por exemplo, bateu o jogo todo e não saiu amarelado, mas enfim. Vitória teve 2 grandes oportunidades criadas, o Sampaio 1. O Vitória teve uma grande chance perdida, provavelmente com o David, e o Sampaio não teve nenhuma. O Vitória ainda acertou 2 contra-ataques na transição e o Sampaio nenhum. Muito pelo fato do Sampaio ter ficado muito mais com a bola do que o Vitória tentou muito mais a transição, que até funcionou de certa forma ontem. O Vitória teve 9 finalizações de dentro da área, um número melhor inclusive com relação aos últimos jogos. O Sampaio só teve 3. De fora da área o Vitória teve 6 e o Sampaio 9, ou seja, o Sampaio finalizou mais de fora da área do que o Vitória. Interessante esse número, esse jogo foi um jogo meio reverso, né? O Sampaio ainda teve 2 defesas do goleiro e o Vitória nenhuma. O Vitória
só trocou 247 passes, o Sampaio trocou 415, geralmente é o contrário. Esse jogo foi tudo ao contrário, o Sampaio teve mais a bola, o Vitória tentou mais a transição, coisa que dificilmente aconteceu nessa Série B com relação ao Vitória e ao próprio Sampaio, já que eu trouxe aqui na live do pré-jogo os dados que Paulo Roberto havia destacado, em que o Sampaio basicamente teve menos a bola em praticamente todas as partidas que fez na Série B. O Vitória acertou 170 passes, apenas 69%, número baixo, o Sampaio acertou 80%, teve 332 passes certos. O Vitória só acertou 22 de 68 bolas longas, é um número muito baixo de 32%, o Sampaio acertou 67%. O Vitória acertou 4 cruzamentos em 10, o Sampaio acertou 4 de 26. O Sampaio acertou muito mais dribles, provavelmente por conta de Pimentinha. Eu imagino que essa questão individual teve um peso muito grande aqui nessa estatística. E o Sampaio perdeu a bola mais vezes do que o Vitória, porque também estava mais com a bola, então é natural você perder mais a bola do que quem joga em bloco baixo, em transição, já que quem está em bloco baixo e joga em transição, obviamente tem menos a bola. Em termos de desarmes, Gabriel Bispo foi o líder com 5, para mim defensivamente ele foi ok, apesar de eu ter achado ele abaixo com a bola no pé mais uma vez, se atrapalhando em alguns momentos, mas defensivamente eu acho que ele segurou bem a onda. Fernando Neto teve 4 desarmes e foi desarmado uma vez, e Cedric teve 3 e foi desarmado uma. David desarmou 3 e não foi desarmado nenhuma. Gostei muito de David na partida, apesar do gol perdido. Pedrinho desarmou 2, Bruno Oliveira e João Pedro cada uma, e Thalisson roubou uma bola e teve a bola roubada na sua posse uma vez. Fernando Neto, como eu falei, que para mim foi o melhor em campo. Gabriel Bispo teve o maior número de desarmes, o que é normal até pela posição que ele joga. Com relação à perda de posse, quem liderou a estatística foi Cedric. Como eu falei, para mim ele foi um pouco abaixo com relação aos outros jogos. Não foi essa carniça toda como a galera fala, mas para mim ele foi um pouco abaixo de fato. Não entendo a perseguição, mas já desisti de tentar explicar. Bruno Oliveira perdeu a bola 4 vezes. Bruno Oliveira foi muito mal, talvez tenha sido um dos piores em campo. Inclusive perdeu a bola em um dos gols do Sampaio. Perdeu um gol de cara. Não gostei de Bruno na partida. Tudo bem, ele pode ter de fato jogado fora de posição, jogou aberto e não centralizado, mas eu não gostei de Bruno. Gabriel Bispo perdeu a bola 4 vezes, Pedrinho perdeu 4 vezes, Fernando Neto e Soares perderam 3, Dinei 2 e João Pedro 1. João Pedro que pra mim foi meieiro, não foi nem tão bom assim, nem tão ruim. João Pedro que pra mim foi meieiro, mas eu gosto dele no time. Com relação à posse de bola, Ronaldo foi o atleta que mais teve posse de bola no Vitória. Logo depois dele, Cedric, Fernando Neto, Pedrinho e Thalisson Kelvin formam o top 5 dos que mais tiveram a bola no jogo. Ronaldo, que para mim falhou no segundo gol do Sampaio, era uma bola defensável e antes disso ele já vinha vacilando. Um cruzamento pro meio que ele espalmou errado e o Thalisson Kelvin salvou no segundo tempo. Uma bola estranha defendida no primeiro tempo para fora. Eu até falei isso no react para os membros. Fato é que Ronaldo dessa vez não foi bem, sendo que contra o Confiança, é bom lembrar, ele foi um dos melhores em campo. Então eu vejo o Ronaldo ainda oscilando nessa volta. E você, escalaria Ronaldo ou Arcanjo nos titulares? Eu perguntei isso no pós-jogo e pergunto aqui de novo, deixa aqui nos comentários. Vamos agora para os números individuais de alguns atletas. O primeiro deles é Dinei, teve nota 7.6, jogou 80 minutos, marcou um gol, deu um chute no gol, deu 28 toques na bola, acertou 75% dos passes, 12 de 16, acertou uma bola longa e criou uma grande chance que foi talvez, sem querer cornetar, mas já cornetando, o único pivô que Dinei acertou no jogo, que foi o passe para David, que deixou ele de cara e perdeu. Dinei que para mim vem abaixo de um modo geral nessa Série B, vem devendo, não acho que falta entrega, não acho que ele seja ruim, não acho que ele tem que sair do time, não é isso, eu só acho que ele tá abaixo na Série B, errou a maioria das cabeçadas que tentou e errou a maioria dos pivôs que tentou, porém no pivô que acertou colocou David de cara e querendo ou não, apesar de ter batido o pênalti mal, ter chutado mais o chão do que tudo, a bola entrou e pênalti bem batido é o que entra. Dinei que ganhou 3 de 5 duelos no chão e ganhou apenas 9 de 24 duelos aéreos. Dinei que praticamente não ganhou de cabeça, foi muito difícil conseguir a tal da raspadinha ou até mesmo na disputa aérea mesmo normal, sem ser raspadinha. Dinei não conseguiu ganhar e essa bola quebrada na grande maioria das vezes voltou para o pé do Sampaio Corrêa. Dinei também sofreu 3 faltas e cometeu 2, ainda teve um chute travado e fez 2 cortes. E para mim continua abaixo nessa Série B. O problema é que ultimamente quando ele tem saído, quem tem entrado é Heron, que não consegue nem de longe manter o nível. A galera pede Samuel Granada também. O fato é que Dinei, mesmo não estando tão bem assim para mim, não deve sair da equipe enquanto Samuel não estiver 100% recuperado. Vamos agora para, na minha opinião, o segundo melhor em campo. David teve nota 7.6 no SofaScore, jogou 80 minutos, fez um gol, deu 2 finalizações no gol, uma que ele não pode perder inclusive, tentou um drible e acertou 1, deu 24 toques na bola, acertou 9 dos 11 passes que tentou, 82%, ganhou 5 de 9,
duelos no chão e não tentou nenhuma bola alta. Perdeu a bola 5 vezes, fez uma falta e sofreu 3. Lembrando que David sofreu o pênalti e também fez o segundo gol. Infelizmente perdeu o terceiro gol, mas assim como ele, muitos outros perderam e eu não vi metade das críticas a Bruninho, que foi muito pior do que David na partida, do que eu vi com relação às críticas a David. É claro que existe uma carga prévia, a gente sabe que David vem perdendo gol há muito tempo, mas ontem, querendo ou não, ele sofreu um pênalti e fez o gol. Poderia ter feito o terceiro? Poderia, mas muitos outros também poderiam ter feito o terceiro. O próprio Diney escorregou na entrada da área, Cedric escorregou quando foi tentar dar a bola para dentro da área, Bruninho perdeu o gol, Bispo subiu de cabeça 3 vezes sozinho, e é isso que eu falo, é o exagero com a base. Eu não tô dizendo que David é craque e que David não merece ser cobrado porque perdeu o possível terceiro gol, não é isso, é claro que sim. Só que na escala do que aconteceu ontem, teve jogador muito pior do que David, que não teve metade das críticas recebidas que David teve. E agora, para mim, o melhor em campo. Fernando Neto teve nota 7.3 no SofaScore, jogou os 90 minutos, deu uma assistência sensacional para David, inclusive. Deu 48 toques na bola, acertou 17 de 28 passes tentados, 61%. Deu um passe decisivo, que foi a assistência, acertou apenas uma bola longa em 6. Teve uma tentativa de drible bem sucedida, e aqui vem os números impressionantes, porque Fernando Neto geralmente não tem esses números defensivos, e ontem ele foi muito bem. Ele ganhou 8 de 11 duelos no chão, e 4 de 5 duelos aéreos, até no alto ele ganhou ontem. Fernando Neto foi o melhor em campo, disparado, e eu torço para que ele consiga manter esse nível de atuação, coisa que desde que ele chegou no Vitória não aconteceu. O Fernando Neto tem um lampejo, como teve contra o Cuiabá, como teve contra o Santa Cruz, e depois passa 3, 4, 5, 6 jogos apagado, e aí volta a ter outro lampejo. É um atleta que eu não espero muito, nunca esperei, porque é inconstante, e eu não gosto de jogadores inconstantes, e eu espero que o que ele fez ontem se mantenha, porque ele conseguindo manter o nível de atuação de ontem, ele é titular, de fato ele pode ajudar muito a equipe. O problema é que pelo histórico dele, isso tende a ter sido apenas um lampejo, mas é claro que a gente torce para que isso não aconteça. E quando o cara vai mal, eu falo, quando o cara vai bem, eu falo. Fernando Neto foi o melhor em campo. Antes mesmo da assistência, a gente já estava conversando no React para os membros, e era unanimidade. Fernando Neto já estava bem na partida antes mesmo da assistência, então a gente tem que dar a César o que é de César. Eu espero que ele mantenha esse nível de atuação, que é o que eu cobro dele. Não adianta ele ter um lampejo desse que teve ontem e depois passar mais 2 meses sem conseguir ajudar de fato. Fernando Neto ainda sofreu 4 faltas, teve 3 desarmes e teve um drible sofrido, como eu falei, para mim o melhor em campo. Eu espero que ele seja constante, porque essa inconstância dele com esses picos e depois um tempo sem jogar muita bola, também não adianta muito. Mas como eu falei, tem que dar o braço a torcer. Foi o melhor em campo ontem, disparado e merecidamente. Vamos agora para os frames que Paulo separou. No primeiro frame, a saída 3+2 e o Vitória com espaço para construir com liberdade no meio de campo. No entanto, o Sampaio estava atrás e muito bem postado. Eu falei no React para os membros, inclusive, que o Sampaio não apertava essa saída de bola, e nesse frame aqui fica muito claro que o Vitória teve esse espaço de fato para conseguir construir. O problema era conseguir chegar com mais agressividade na frente com a bola, porque em transição conseguiu. Salvo o primeiro gol, onde o Vitória está com a bola dominada, Pedrinho dá um passe sensacional para David, que faz o facão e sofre o pênalti. De resto, a gente sofreu muito para chegar com a bola. Aqui nesse lance, de acordo com Paulo, fica muito clara a saída de 3, como sempre fica, com Bispo entre os zagueiros, e o Vitória conseguiu ter essa superioridade numérica na primeira linha, coisa que não conseguiu ter em boa parte do jogo, por exemplo, contra o Confiança. Ontem o Vitória conseguiu essa superioridade numérica, eu falei isso também no React para os membros. Eu falei, o Vitória tá conseguindo sair do campo de defesa para o ataque. O problema tá sendo chegar na frente, e foi o que aconteceu, como a gente pode ver claramente nessa imagem aqui. Agora, Paulo separou um frame do Vitória sem a bola. O Vitória no 4-1-4-1, também falei no React que o Vitória estava marcando no 4-1-4-1, sem a bola e em bloco baixo, com João Pedro entre as linhas e não Bispo, e Bispo na outra linha de 4 com Bruno, Fernando Neto, Bispo e David. Geralmente quem fica entre as linhas é Bispo, né? Dessa vez mudou um pouco, sendo que em alguns momentos quem saía para a pressão era João Pedro, então mudava um pouco a estrutura da marcação. João Pedro e Diney pressionaram, tanto é que quando o Ramon mudou para Heron e Eduardo, essa estrutura de pressão se manteve. Era um volante um pouco mais avançado e o centroavante marcando pressão. E aqui uma variação na saída de bola. O Vitória na saída 2+1, com Bispo na frente dos zagueiros, e João Pedro e Fernando Neto, que não está aparecendo, estão presentes no campo central. O Fernando Neto está um pouco mais avançado, por isso não está aparecendo. E isso forma um V no meio de campo. O Vitória que nessa saída aqui, provavelmente, se eu não me engano, o Bispo recebeu a bola, deu um passe longo, mas acabou errando. Fato é que o Vitória tentou variar a saída, mas só conseguiu jogar de fato, como desde janeiro acontece, apenas quando
faz a saída de 3 e tem superioridade. Aqui Paulo destaca um frame interessante. O Vitória tentou em alguns momentos subir suas linhas para pressionar o Sampaio, mas conseguiu muito pouco. Sempre o adversário tinha uma válvula de escape pelos lados, e isso prejudicou nossa transição defensiva. Inclusive, como eu falei, vocês podem ver que quem está subindo para pressionar é João Pedro, e Dinei também acaba pressionando o outro zagueiro. Fato é que o Sampaio de fato precisou quebrar a bola algumas vezes, mas de um modo geral, na maioria, conseguiu sair no chão e atrapalhou a nossa já atrapalhada transição defensiva. No segundo tempo, como o Paulo destacou bem, o lado esquerdo do Vitória encurtou mais a marcação em Pimentinha, anulando ele parcialmente do jogo, porque no primeiro tempo Pedrinho sofreu muito com Pimentinha, até porque David não estava recompondo tanto quanto costuma, e Pimentinha fez o salseiro por ali, errava no passe, errava na tomada de decisão, mas ganhou muitos dos duelos individuais, inclusive o número de dribles do Sampaio Corrêa na partida e do número de dribles corretos tem muita relação com a partida que Pimentinha fez, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo, como o Paulo destacou aqui, a gente conseguiu dar uma equilibrada. E aqui no último frame de Paulo, a gente pode perceber que durante todo o primeiro tempo, o jogador mais perigoso do Sampaio foi Pimentinha, como eu falei anteriormente. Ele encontrou muito espaço pela direita de ataque do Sampaio, vulgo nossa esquerda, sempre aberto em amplitude. Pedrinho e David não conseguiam vencer as disputas contra o atacante na primeira etapa, e como eu falei, ele errava na tomada de decisão, mas de um modo geral ele fez um salseiro por ali, e ainda bem que, como a gente viu no outro frame, o Vitória conseguiu ajustar essa marcação. Então é isso, nação, esse foi mais um vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para notificação, considere virar membro para ajudar e segue os parceiros do canal. Mais uma vez, obrigado por assistir até aqui. Tamo junto, um abraço.